Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde? Aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já vou te convidar de antemão. Se tu não é inscrito, te inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa aqui embaixo teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, vamos juntos para falar de Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, partida válida pelas semifinais da Copa do Brasil. Eu vou começar dizendo para vocês que essa foi uma vitória do Flamengo pelo placar de 3-1, em que foi uma partida marcada por um certo, eu diria, superioridade do São Paulo, mas ao mesmo tempo uma efetividade absurda da equipe carioca. Vamos começar falando um pouco das escalações das duas equipes, que sem mais surpresas, né? O São Paulo foi a campo com o Jandrei no gol, Rafinha na direita e dois zagueiros, né? O Diego e também o Léo Pelé. Na esquerda, o Reinaldo. Dois volantes, Pablo Maia e o Rodrigo Nestor. O meia armador era o Igor Gomes. Pela meia direita, o Igor Vinícius. Pela meia esquerda, o Patrick. Lá na frente, o Calheri. Lembrando que esse esquema tinha adaptações. Até porque o Rafinha, ele vinha recompor ao lado do Léo e também do próprio Diego Costa numa linha de três zagueiros, espetando o Reinaldo e também o Igor Vinícius na formatação do meio de campo, com o Igor Gomes e o Patrick na armação e o próprio Nestor e o Pablo Maia ali na sustentação, mas também ajudando no processo criativo, e o Calheri isolado lá na frente. Já o Flamengo veio a campo com Santos no gol, Rodinei na lateral direita, dois zagueiros, Davi Luiz e também o Léo Pereira. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz. Dois volantes, João Gomes e Thiago Maia. Os dois meias armadores eram Arrascaeta e também Everton Ribeiro. E lá na frente, o Pedro e também o Gabigol, tá? Sem maiores surpresas, né, em relação às equipes, mas vamos falar especificamente sobre a partida. O que a gente pode dizer, por exemplo, em relação ao São Paulo? Pelo menos na nossa percepção, a equipe paulista foi superior durante os 90 minutos. Isso significa que obrigatoriamente ela, ela decepcionou ao não vencer? Sim, mas do outro lado também tem uma equipe muito qualificada, que é o Flamengo, que conta um time titular com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol. No time reserva com Vidal, conta com Everton Cebolinha, conta também com garotos da base, Vitor Hugo, Lázaro, que são muito qualificados. Isso a gente não pode deixar de falar aqui, tá? E com toda essa atmosfera, né, no Morumbi, um jogo que vale demais para a equipe do Rogério Ceni, considerando as pretensões da temporada, principalmente visando a disputa da próxima edição da Libertadores, era importante, mas o São Paulo também tinha noção de que não seria fácil. E a postura, inclusive, da equipe paulista me surpreendeu. E por onde a equipe do Rogério Ceni construiu, né, as suas jogadas, as suas ações ofensivas, a gente pode dizer assim, pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo, com o Patrick e também com o Reinaldo. Como o Flamengo não é dotado nesse esquema do Dorival Júnior de pontas que ajudem na recomposição, auxiliando, por exemplo, os laterais Felipe Luiz e Rodinei, o Rogério percebeu de maneira correta que o jogo do São Paulo fluiria pelos lados, pelas beiradas, explorando a amplitude do campo. O que aconteceu de forma inversa, por exemplo, a como se desenvolveu o jogo da equipe do Flamengo, que era justamente pelas regiões centrais do campo, com o João Gomes, né, e o Thiago Maia como volantes, Arrascaeta e Everton Ribeiro como meias. Então, só essa discrepância em relação a como as equipes, né, fizeram uso dos seus mecanismos, né, de acordo com a disposição tática da equipe proposta respectivamente por cada treinador, tá? E a gente vai falar também, por exemplo, em relação à equipe do São Paulo, um grande déficit no quesito finalização, tá? Até porque, se a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu no gol do São Paulo, ele só aconteceu por um desvio, né? Não foi aquele chutaço do Igor Nestor sem chances para o Santos. O desvio acabou matando, né, o goleiro da equipe do Flamengo. Mas no plano geral, o Patrick teve muitas oportunidades, ele acabou exigindo boas defesas do Santos, inclusive uma delas acabou indo no travessão. Ele foi o jogador mais lúcido do tricolor paulista na primeira etapa. Mas é aquela questão, aquela famosa frase, digamos, batida do futebol. Quem não faz leva e a bola pune, e foi o que aconteceu no Morumbi. Diante de mais de 50 mil pessoas, né, dando uma renda aí de mais de 6 milhões de reais,
O São Paulo teve inúmeras oportunidades de abrir o placar, quem sabe até ampliá-lo, né? O que não seria nenhum absurdo, tendo em vista o que a gente via do cenário da partida. Mas o que aconteceu? Um Flamengo que sabe muito bem lidar com esse tipo de situação, ainda mais tendo jogadores do estofo da qualidade do seu elenco. E aí, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, nenhum deles. João Gomes, esse sim, abriu o placar numa cabeçada, nem com tanta força, mas com jeito, né? O João Gomes realmente é um grande jogador, logo vai atrair a atenção de grandes clubes do futebol europeu. E esse também é um dos méritos do Flamengo. Para quem pensa que é uma equipe que só investe para trazer medalhões, jogadores, né, com uma certa história, como Vidal, Everton Ribeiro, o próprio Arrascaeta, não, também faz uso da sua base. É o caso, por exemplo, do próprio Vitor Hugo e Lázaro, que estão surgindo agora na equipe titular. João Gomes, né, um garoto aí também da base. Na lateral direito tem o Mateuzinho. Então, realmente, a base do Flamengo também faz parte do elenco principal, tá? A gente vai falar que, mais uma vez, o Flamengo consegue, né, por meio da qualidade individual dos seus jogadores, construir um resultado muito importante. Já havia vencido o São Paulo nessa temporada no Morumbi pelo Brasileirão, e nas expectativas, nas prévias e tal, a equipe rubro-negra era a favorita. Mas até a própria postura do São Paulo, pela própria postura, pelo próprio ímpeto da equipe do Rogério Ceni, meio que poderiam causar uma certa mudança no cenário. Que inicialmente foi o que aconteceu, né? O São Paulo, embora tenha sofrido o gol muito cedo, ainda antes da primeira metade, né, do primeiro tempo, não abdicou da sua forma de jogar e criou oportunidades. No segundo tempo até teve uma certa surpresa em relação às próprias ideias do Ceni, porque ele tirou o Reinaldo para colocar o Wellington e também tirou o Patrick, dois dos jogadores mais lúcidos da equipe paulista na primeira etapa. Surpreendeu, mas por meio disso o São Paulo continuou na sua postura e principalmente chegou a diminuir o placar, no caso com o Rodrigo Nestor. Com relação, por exemplo, ao Calheri, ele estava muito isolado lá na frente em meio aos dois zagueiros, no caso o Davi Luiz e também o Léo Pereira. Então achei que faltou um pouco mais, digamos, de jogo de cintura em relação ao Ceni para poder colocar logo o Luciano nessa partida e ter dois caras de referência para justamente poderem dar conta, né? Para não ficar sempre em vantagem numérica de defensores em relação ao número de atacantes, tá? E no plano geral, né, galera, mais uma vez o Santos teve uma grande atuação, né? Ele é um goleiro muito seguro, a gente sabe disso, embora tenha levado o gol que ele não tem culpa nenhuma. É um goleiro que passa muita confiança, é o titular da meta do Flamengo. E no caso da equipe do Dorival Júnior, continua em excelente fase. Embora não faça aquele jogo super vistoso de brilhar os olhos, mas é fato que o Flamengo caminha a passos largos e a grande verdade aqui está a 1,5 pé da grande decisão da Copa do Brasil. É claro que esse resultado frustra demais torcedores do São Paulo, mas a verdade é que hoje a diferença de elenco, de qualidade entre São Paulo e Flamengo é grande. Mas esse resultado, para quem vê ele, né, de forma sem talvez ter visto os lances da partida, ter assistido para ser mais específico, pensa que foi um passeio da equipe do Flamengo. Mas pelo contrário, o São Paulo foi melhor, pelo menos na minha percepção, durante os 90 minutos e poderia ter pelo menos saído com um empate. Mas a gente sabe que do outro lado tem jogadores com potencial de decisão. Lembrando nessa vitória por 3-1, os gols do Gabigol, o Cebolinha, o primeiro dele, né, com a camisa do Flamengo, e no caso o gol também do João Gomes e do lado de São Paulo, o gol marcado pelo Rodrigo Nestor. Agora o São Paulo foca na Sul-Americana, onde já na próxima semana tem um confronto contra o Atlético Goianiense, né? Esse intervalo até a partida de volta pela Copa do Brasil, teremos Sul-Americana e também Libertadores. Lembrando que o confronto da volta no Maracanã só acontece daqui a 3 semanas. E a tendência, obviamente, é de que o Rogério, né, eu não vou dizer que ele vai jogar, né, fora a competição, mas vamos ser sinceros, a probabilidade de conseguir uma classificação agora com esse cenário é muito difícil, é muito improvável, tá? E o Flamengo também decide sua vida na competição continental, não na Sul-Americana, no caso a Libertadores, contra a equipe do Vélez Sarsfield, né, a equipe argentina, para quem sabe chegar a mais uma decisão de Libertadores, beleza? Então, no caso, até o confronto da volta no Maracanã dessa partida da Copa do Brasil, das semifinais, as equipes decidem sua vida, né,
pelas competições internacionais. São Paulo na Sul-Americana, Flamengo na Libertadores. Lembrando que quem passar, né, nas semifinais agora da Copa do Brasil, em que nós estamos relatando nesse vídeo, vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Corinthians. Lembrando que quem passar também para a final entre São Paulo e Flamengo, a tendência, obviamente, para que o Flamengo avance para mais uma decisão da Copa do Brasil, fatura no mínimo 25 milhões de reais, até porque esse é o prêmio para o vice-campeão, e o campeão, obviamente, leva a grande bolada de 60 milhões de reais. Próximo compromisso do Flamengo contra o Botafogo, tem clássico no domingo, às 18 horas, 6 horas da tarde, fora de casa no Engenhão, partida válida pelo Brasileirão, o Mengão, não só focando, obviamente, nas Copas, mas também não deixando o Brasileirão de lado, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe aqui embaixo o seu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!